Essa primeira etapa da Casa da Cultura, como Casa da Cultura, já anos 90, né, eu não morava em Paraty. Eu morava em São Paulo, fazia faculdade fora, então eu não participei assim, ativamente desse processo. Depois fui morar fora do país e eu voltei para Paraty em 2003. Aí quando eu voltei para Paraty em 2003, tinha acabado de acontecer a primeira Flip, né? A primeira Flip aconteceu aqui na Casa da Cultura, que estava em processo de reforma, reestruturação, né? Requalificação absoluta. Então eu comecei nesse contato, né, com a casa, nesse momento. E uma jovem recém-chegada a Paraty, depois de muito tempo fora, eu estudei, enfim. Esse retorno as pessoas falavam para mim, inclusive a minha família, assim, que eu não tinha nada, não tinha trabalho aqui, não ia conseguir trabalhar aqui e nem teria nenhuma possibilidade profissional que eu ter que morar no Rio e São Paulo. Só que ao voltar, né, ver toda essa efervescência, eu falei, cara, e um monte de gente de fora vindo morar aqui, eu falei, cara, não é possível que as pessoas que são de fora vêm morar aqui e eu que sou daqui não posso ficar aqui, né? Por que isso, né? Enfim, aí eu comecei a olhar esse lugar, né, essa nova Paraty, que era, para mim, era uma nova configuração da cidade, né? Eu saí com 17 anos, voltei com 30, então é um momento bastante importante, assim, né? Uma fase. Daí, eu comecei a pesquisar isso, né? De que a Casa da Cultura estava sendo reformada. Ela reinaugurou em 2004, né? Eu cheguei em agosto, ela reinaugurou, acho que foi em novembro, sei lá, uma coisa assim, foi nesse mesmo ano. E eu vim aqui nessa reinauguração, foi bastante polêmica, né? Porque as pessoas de Paraty não podiam entrar nessa festa de inauguração da Casa da Cultura, tinha que ter o convite nominal. Então, muitas pessoas ficaram de fora, né? Dessa inauguração, inclusive eu. Somente depois de um tempo ali fora e tal, que eu consegui entrar com a minha avó. Minha avó aqui de Paraty, a gente foi à exposição em cima e a minha avó foi muito engraçada, ela vendo. Mas ela não entendia por que tinham sido entrevistadas algumas pessoas, outras, né? Mas ela parou para ouvir, colocou o fone para ouvir a dona Dita Torres, que era amiga de infância dela, e ela escutando a história da Dita Torres contando, ela começou a conversar. E a Dita Torres já tinha morrido, não tinha morrido naquele ano mesmo. Um pouco antes de gravar essa entrevista. Então, foi a derradeira entrevista dela. E a minha avó começou a dialogar com a dona Dita Torres, falou assim, mas Dita, isso não é assim, não foi assim que aconteceu. Ah, Dita, pelo amor de Deus, Dita, você está contando a história errada. Não é assim. Foi muito engraçado assim, esse momento da minha avó em diálogo com a Dita Torres, amiga de infância dela, que tinha acabado de falecer, né? Aí, naquele momento, eu falei, cara, por que a minha avó não está aqui, né, contando a história dela? E por que muitos outros paratienses, de fato, não estão aqui contando as suas histórias? E me incomodou profundamente aquela exposição, porque tinham pouquíssimas pessoas de Paraty contando a sua própria história. Tinham especialistas ou intelectuais ou pessoas que tinham uma relação com Paraty que explicavam o que era o paratiense. E aquilo me deixou extremamente incomodada. Eu falei assim, hoje se fala é o lugar de fala, né? Mas eu falei, cara, não pode ser uma Casa da Cultura ou a gente que é paratiense, que alguém explique o que a gente é. Mas eu também, depois, ao longo do tempo, né, fui entender que isso exatamente era uma questão de que as pessoas de fora, continua isso existindo, né, de olhar para o paratiense como se a gente fosse menor, menos instruído, menos competente, menos qualificado, né? Eu falo sempre que aquela prática do colonizador, né, de dar o espelhinho pro índio, né? Vai lá pro espelhinho, você acha bonito e tal, mas afinal de contas, eu vou roubar que você tem a sua essência, sua alma, o seu tudo, e eu vou explicar quem você é, mas você não vou te dar nunca as ferramentas para você explicar quem você é. A gente entrou já causando, fazendo milhões de coisas, era um trabalho voluntário, né? Não, quando eu entrei, fiquei trabalhando aqui arduamente, um ano,
voluntariamente, sem ganhar nenhum real em nada, porque a primeira etapa foi pagar as dívidas, ter uma parceria para pagar a dívida, para fazer obra, para faxinar, para tirar entulho, para consertar, para reaver os lugares, os espaços da Casa da Cultura, porque apesar de ser uma casa grande, ela não tinha um só espaço para ser próprio. Tirar a Secretaria de Cultura, que estava aqui no Salão Nobre da Casa da Cultura, né, um espaço expositivo super importante. Então, assim, foi um ano de um trabalho, assim, muito... Eu falo que não é de arar, foi de tirar pedra do solo. Depois foi arar, depois foi semear, depois, né, regar. Enfim, aí esse processo todo a gente chamou eu chamei a Fundação Roberto Marinho. Começamos esse diálogo, né, da Fundação Roberto Marinho. É muito importante, né? Nesse processo todo, eu fiz 2 grandes amigas que eu levo comigo, nós somos amigas até hoje, que é a Flávia Constant e a Renata Couto, que foram fundamentais, são 2 pessoas que estavam na Fundação Roberto Marinho, que acreditaram nesse sonho, né? Porque eu falo que não existe, para mim não existem instituições, existem as pessoas que estão nas instituições e a partir delas implementam mudanças transformadoras, sabe? Então essas 2 pessoas assim foram muito, mas muito importantes, porque elas confiaram em mim, sabe? E me deram assim as ferramentas, a estrutura, a base, o apoio que eu precisava para encarar esse desafio enorme, sabe? Na Casa da Cultura e por onde eu passei, né, que eu passei por poucos lugares. Eu passei pela Flip há 11 anos, depois vim aqui para a Casa da Cultura junto com a Flip, depois fui secretária de Cultura 5, 6 anos e voltei para a Casa da Cultura. Então, são os 3 lugares que eu passei. Sou muito feliz agora, assim, me sinto muito realizada, né, de ver todos os frutos que estão aqui, dessa equipe enorme, né, dá uma responsabilidade, que a gente tem que captar muito, eu falo, quando vira o segundo semestre, e principalmente quando entra setembro, assim, quando entrar setembro, eu falo, meu Deus, eu começo a ficar nervosa, mas vai dar tudo certo. A Casa da Cultura, ela chegou um momento esse ano que ela não tem espaço físico para comportar as atividades, né? É uma briga por espaço absurdo aqui. É uma engenharia entra um, sai outro, entra a Casa das Artes, entra a robótica, entra a aula de inglês, entra a aula de informática, entra não sei o quê, assim, é uma loucura. E a gente expandiu para o cinema da praça, tem várias aulas lá, tem uma grade que é só nossa, né? A gente ocupa a sala do Sembra, né? Faz outras exposições, como na Bananal, né? Com os agricultores, né? Aí a gente faz um festival, Casa da Música, que me perguntaram hoje, assim, do café me perguntou, Cris, mas a gente achou que o festival ia ser aqui na Casa da Cultura, por que não é? Eu falei, porque a gente tem que ocupar os outros espaços, né? Então, assim, aí no cinema, na Santa Rita, no Forte, aí tem expedição junto, aí tem não sei o quê, aí de repente junta tudo, é tudo ao mesmo tempo, fica todo mundo doido. O que eu desejo é prosperidade para a Casa da Cultura, que consiga sensibilizar o poder público, a Câmara e tudo isso, que precisa ter um repasse anual importante para a casa, para manter essa estrutura física, para, né, para manter esses equipamentos. Quando a gente entrou aqui não tinha nenhum microfone, não tinha nada, tudo isso a gente mantém, entendeu? Que esse peso, né, essa responsabilidade não fique só com a Associação Paraty Cultural, com a captação, que a gente tenha né, essa retaguarda importante aí, né, consolidada, para o que a gente captar, a gente consiga colocar tudo nos programas, né, e principalmente de formação, de oportunidade para os jovens, né, isso que a gente pensa. É uma gratificação enorme quando a gente oferece um curso de cerâmica para 12 inscritos, a gente tem 175 inscritos, jovens, a maioria, né, porque os que não estão na idade também se inscrevem. E a gente agora já faz clube de leitura também Clube das Marés, que a gente faz na Livraria das Marés. E faz, cara, é assim, a gente fala, pô, isso é incrível, né? Esses tentáculos, assim. Casa da Cultura Povo que vai crescendo. Eu quero que cresça mais. Eu quero que seja próspera.
eu quero que a gente capte muito, que tenha parceiros que acreditem. Acho que a gente já diversificou, acho que hoje a gente tem um desafio aí muito interessante, que é com um novo mecanismo de captação, que é através do Fundo da Criança e do Adolescente. Passa da gente entender hoje, nesse cenário, pós 10 anos, né, dessa reestruturação, a gente entende hoje e a gente se vê nesse lugar assim de uma instituição de referência para outras instituições, para outros coletivos, para associações. Então, assim, a gente saiu daquele lugar de fragilidade institucional para ter um fortalecimento institucional que consegue se juntar com outras, apoiar a outras e fortalecer outras. Isso, para mim, é, assim, revolucionário.